O capítulo começa quando Sarp vê Bahar deitado no sofá com Nizam e diz a ela que sabe que ela não está dormindo. Ele sabe que ela ainda está com raiva dele, mas não consegue evitar de se sentir feliz por finalmente estar perto deles. Todas as inseguranças e problemas da sua mente já desapareceram. Bahar o escuta, mas não diz nada. Sarp começa a chorar e diz que agora que os quatro estão juntos ele só pensa que é um homem de sorte, e isso o deixa muito feliz. Ele se deita ao lado de Doruk, que abre os olhos, sorri e acaricia seu rosto enquanto chama de pai. Sarp também sorri e beija suas mãos. Bahar tenta não chorar. No dia seguinte, Henry chega ao seu refeitório e cumprimenta os funcionários, que se perguntam por que ele veio e dizem que tem agido de forma estranha. Henry procura Bahar e pergunta onde ela está. Uma das garçonetes diz que ela não veio hoje. Henry olha para a estação de trabalho de Bahar. Ao mesmo tempo, vemos a Tice preparando o café da manhã. Enver entra na cozinha e pergunta como ela está. Ela responde com muita tristeza que está igual a ontem. Ela pergunta se Seida e Arif já acordaram. Enver diz a ele que Arif acordou porque quase não dormiu e Seida ainda está profundamente. A Tice começa a chorar enquanto corta o pão e diz ao marido que tem tentado se concentrar fazendo outras coisas, mas não consegue tirar Rieles da cabeça. Enver pede que ela seja forte, pois sem ela sua casa desabaria. A Tice pergunta o que ela deve fazer para superar a dor. Enver apenas a abraça sem saber mais o que fazer para confortá-la. Bahar acorda e percebe que Nizam está dormindo com seu irmão e pai. Ela toca a testa da filha e Sarp avisa que ela não está mais com febre. Bahar diz que é verdade e começa a colocar lenha de volta na lareira. Sarp se levanta e conta que Nizam insistiu em dormir com ele porque estava se sentindo melhor. Bahar apenas olha para ele e diz que precisa entrar em contato com sua mãe para que ela não se preocupe. Sarp diz que o celular está descarregado. Bahar, um pouco chateada, diz a ele que eles não têm como se comunicar, o médico não chegou, não há gás e ela não sabe o que dirá aos filhos quando eles lhe pedirem comida. Sarp pede desculpas, pois descobriu muito tarde o que iria acontecer e não pensou em mais nada, apenas em tirá-los de lá. Bahar pede que ele não fale como se fosse um herói, porque tudo o que ele fez foi colocá-los em perigo. Nesse momento ambos ouvem um carro chegar e estacionar em frente à casa. Sarp olha pela janela para alguns homens e sorridente pergunta aos filhos se querem tomar café da manhã. Ele abre a porta e entram dois homens com sacolas cheias de comida. Um deles pede desculpas por não ter vindo ontem à noite, mas uma árvore caiu e bloqueou o caminho. Sarp diz a ele que está tudo bem. O outro homem é um médico e pergunta sobre sua filha. Ele se senta ao lado de Nizam e começa a examiná-la. Sarp sai de casa com o outro homem para ajudá-lo a trazer as malas restantes. Ele pergunta se vai ficar com eles para vigiar a casa, mas o homem diz que apenas mandaram que ele carregasse as coisas. Talvez não queiram chamar a atenção dos guardas, sabendo que a traseira do carro está cheia de coisas como brinquedos, roupas e comida. Poucos minutos depois vemos Doruk verificando todas as malas na cozinha. Sarp pergunta o que ele está procurando e o menino diz que ainda não consegue encontrar nenhum brinquedo. Seu pai lhe diz para pedir permissão a Bahar para procurar os brinquedos fora de casa. Doruk corre alegremente para a sala e pede permissão à mãe, que responde que está bem. Sarp pergunta ao médico como está sua filha. O médico avisa que não é nada grave, ele vai melhorar com o remédio que vai dar. Sarp agradece e o médico vai embora. O outro homem entra no quarto com sacolas cheias de roupas e as deixa lá. Nizam verifica as roupas e abraça o pai enquanto pergunta se foi ele quem escolheu tudo. O homem intervém e diz que foi Dona Peril quem fez isso. Nizam pergunta quem ela é e Bahar responde que foi ela a mulher que escolheu cada uma de suas roupas e que poderão agradecer quando a conhecerem. Doruk pede ao pai para sair para pegar os brinquedos e Sarp, sentindo-se um pouco mal por Peril, sai com o menino. Nizam encontra lindos suéteres para sua mãe e diz que Peril deve ter escolhido aquele para ela. Bahar tenta sorrir e diz que elas são muito bonitas. Sarp está caminhando com Doruk em busca dos brinquedos e pede que ele verifique o interior do carro. Doruk fica surpreso ao ver todos os brinquedos e sorrisos. Ele se levanta e escolhe um ursinho de pelúcia. Sarp diz a ele que ele não precisa escolher, porque todos são dele. Doruk diz ao pai que há muitos brinquedos só para ele e que eles poderiam dar alguns para as crianças que não os têm. Sarp sorri,
diz que o ama muito e beija seu rosto. Então ele pede que ela o ajude a colocar tudo dentro de casa. Doruk e Sarp colocam todos os brinquedos e o homem se refere a Sarp como Alp, diz que deve ir embora agora e se despede. Doruk avisa a irmã que todos aqueles brinquedos não são só deles, mas também vão dá-los aos filhos de Yelis, filho de Bora e Seida. Bahar pergunta a Sarp sobre o carregador do celular e ele procura em uma das sacolas. As crianças dizem que estão com fome e vão todos para a cozinha preparar o café da manhã. Eles vivem um momento muito feliz e especial. Nizam e Doruk vão para a sala vestir roupas novas e quando voltam para a cozinha mostram aos pais como estão fofos. Nizam pede que a mãe também vista roupas novas, pois é um dia muito especial. Bahar vai até a sala e, enojada, veste uma das jaquetas que Peril lhe mandou. Ela não se sente nada confortável com isso e de repente ouve Sarp e as crianças cantando uma música juntos. Bahar enxuga as lágrimas e volta para a cozinha. Nizam pede para ele cantar com eles, então Bahar pergunta a Sarp se o telefone já carregou. Ele vai até a sala e verifica o celular, mas ele não liga. Ele diz a Bahar que parece que o carregador é inútil. Bahar pega o carregador com o celular e ela tenta carregá-lo, mas não consegue. Bahar, muito preocupada, pergunta como ela se comunicará com a família. Ela fica brava e pergunta se ele fez isso de propósito para ela não ligar para ninguém e pedir um carregador quebrado. As crianças fazem caretas tristes e Bahar percebe, ela finge e diz que é uma piada. Sarp quer que eles tomem café da manhã primeiro e depois eles ligam. Bahar serve a comida aos filhos e os parabeniza por fazerem ovos deliciosos. Doruk diz à mãe que assim como ele os beijou, ele também deveria beijar o pai, porque ele também cozinhava. Bahar se sente um pouco desconfortável e Nizam conta ao irmão que seu pai está saindo com outra mulher chamada Peril e é por isso que sua mãe não o beija mais. Bahar tenta não chorar e Doruk diz que não pode, pois sua avó também é casada e ainda o beija muito. Bahar começa a rir alto e todos olham para ela e pedem que a deixem rir. Ela está segurando toda a sua dor. Sirin está no carro com Arif e Enver e pergunta quem vai cuidar dos filhos de Yelis. Com certeza seu pai o fará, já que não pode deixá-los na rua. Enver e Arif ficam em silêncio e então Sirin pergunta quando Yelis será enterrado e quem está cuidando de tudo. Arif responde que será amanhã e o ex-marido está organizando tudo sem perguntas e toda a família já sabe. E Arif responde que sim, a mãe dele já está a caminho. Depois Sirin também pergunta se Yelis morreu instantaneamente ou no hospital. Enver não aguenta mais e manda ele parar de perguntar. Tudo isso aconteceu por causa dele. Porque se ele não tivesse causado aquele acidente há muitos anos, Sarp estaria com sua família e ninguém teria se ferido. Ele grita com a filha e pede que ela calhe a boca porque ele não a suporta. Sirin diz que está tudo bem e permanece em silêncio. Atice traz um copo d'água para Seida, que está deitada no sofá. Seida diz a ele que precisa muito ver Yelis. Atice pergunta onde ela vai procurá-la e diz que eles não vão deixá-la entrar de qualquer maneira. Seida diz que irá para aquele lugar frio para onde a levaram e mesmo que não deixem ela entrar, ela irá esperá-la lá fora, pois não quer que ela fique sozinha. Atice apenas diz a ela que se isso a faz se sentir melhor, ela não a impedirá. Seida se lembra do momento em que discutiram com os homens que foram atrás de Bahar e das crianças. Eles lutaram um pouco e foi assim que Yelis recebeu o tiro no peito e caiu nos braços de Seida até morrer. A loira começa a chorar desesperadamente novamente e Atice diz para ela se acalmar enquanto a abraça. Seida conta que a última vez que falou com Yelis pediu-lhe um beijo de despedida antes de ir para o trabalho e ela não quis dar. Ele também estava cantando e ela pediu que ele ficasse quieto. Nunca teria imaginado que seriam os últimos momentos deles juntos. Se eu soubesse o que iria acontecer eu a teria tratado melhor. Ele deveria ter dito a ela o quanto a amava e apreciava. Ela sabe muito bem que ele sempre zombava dela e a fazia se sentir um incômodo, mesmo que estivesse brincando. Ela nunca tratou Bahar assim, mas com Yelis ela o fez e se arrepende muito. Atice diz a ela que onde quer que esteja ela sabe o quanto eles se amavam. Seida conta que ontem à noite tentou dormir para sonhar com ela e pedir desculpas, mas infelizmente Yelis não a visitou em seu sonho. Sarp e sua família estão à mesa ainda tomando café da manhã. Nizam conta à mãe que ontem à noite sonhou com sua tia Yelis. Bahar conta que ela também. Nizam conta que em seu sonho eles estavam em um parque e Yelis a ajudou a se empurrar no balanço.
Ela disse a ele que em breve receberia uma grande surpresa que ele preparou para ela e então ela subiu no balanço ao lado. Quando ela abriu os olhos ele não estava mais lá, mas parecia um momento muito real. Bahar sorrindo diz a ela que isso é maravilhoso e assim que a virem contarão seu sonho. Doruk pede à mãe que convide sua tia Yelis para passar alguns dias. Bahar diz a ele que se eles ficarem mais alguns dias poderão fazê-lo. Sarp pergunta como conheceram os filhos de Yelis. Doruk responde que são filhos do vizinho dele, Yelis, e que também moram com Seida. Sarp tira o sorriso do rosto, sabendo que se referem à mulher que Munir informou que ele morreu. Por outro lado, vemos Sirin, Arif e Enver na casa de Sua. Eles tocam a campainha e o funcionário informa que o Sr. Su está esperando por eles. Eles entram e cumprimentam Sua, que está sentado na sala. Sirin agradece por recebê-los. Sua diz que não tem muito tempo e pergunta o que eles querem. Enver diz que ontem Sarp levou sua filha para Bahar e seus netos. Ele os convenceu quando descobriram que alguns homens vinham atrás deles, embora não tenham conseguido encontrá-los e assassinaram uma das vizinhas e amiga de Bahar, uma jovem mãe de 2 filhos. Sua pede desculpas, mas não sabe o que isso tem a ver e pergunta novamente qual o motivo da visita. Arif pergunta onde está Bahar. Enver diz a Sua que só precisa saber se eles estão bem. Sarp é seu genro e precisa que ele os ajude a se comunicar com Bahar, pois estão muito preocupados. Sua diz a eles que Sarp está em apuros agora. Ela sempre o protegeu por ser o pai de seus únicos netos, mas não sabe onde ele está agora. Enver grita com raiva para que ele não os considere tolos. Eles sabem muito bem que ele conhece o paradeiro deles e não ousam mentir na cara dele. Sirin pede que ele se acalme e diz que Sua não tem motivos para mentir. Arif agarra Sua pelas roupas para lhe dar torresmo e exige que ele lhe diga onde está Bahar ou ele o matará. Sua apenas diz que é melhor ele se acalmar e ordena que um de seus homens o tire de casa. Arif vê que um dos homens está com uma arma nos braços e junto com Enver saem de casa. Sirin tenta falar com Sua, mas ele manda ela ir embora agora. A louca sai furiosa. Atice abre a porta para o Dr. Yale e confessa que está preocupada com Seida. Temendo enlouquecer, Yale tira os sapatos e vai até a sala conversar com Seida. Ela pede desculpas e Seida diz que acabou de perder o único amigo que tinha. Yale se sente mal e diz a Atice que a casa está muito fria e por causa do humor eles podem adoecer facilmente. Atice diz a ele que Seida não quer que a casa aqueça, pois Yelis está em um lugar igualmente frio e Yale diz que está tudo bem. Seida se levanta e diz que irá ver Yelis, Atice e Yale saindo para trás. Peril chega na casa de Sua com Munir, que diz a Sua que eles foram ver se ele consegue convencê-la, pois ela quer que ele a leve para o esconderijo de Sarp. Sua conta à filha que eles já haviam conversado sobre o quão perigosa é a situação e ela concordou. Peril conta que ela foi fazer compras a manhã toda para que os filhos e aquela mulher Bahar não precisassem de nada. Ela até comprou sua calcinha e um pijama lindo para poder dormir com o marido. Munir avisa Peril que esses homens não estão brincando, mataram uma mulher ontem à noite e são muito perigosos. Peril, irritado, diz a ele que estará com o marido e ninguém a impedirá. Sua avisa que não vai permitir que ele vá lá, mas Peril avisa que não pediu permissão, apenas veio avisá-lo. Ela ordena que Munir a leve lá agora mesmo e sai de casa. Bahar está limpando a cozinha depois do café da manhã. Sarp entra e tenta ajudá-la enquanto conversa com ela, mas Bahar o interrompe e diz que sabe muito bem o que ela pensa. Ele está muito perturbado e preocupado com eles e porque nada disso foi feito de propósito. Sua vida tem sido difícil porque ele pensou que eles estavam mortos e eles pensavam o mesmo dele. Ele quer que ele saiba que o compreende e o perdoa, porque sabe que nada disso é culpa dele. No entanto, ele agora é casado e tem outros 2 filhos. Ele é tão responsável por Nizam e Doruk quanto pelos gêmeos e isso não vai mudar. Sarp tenta explicar, mas Bahar não permite, dizendo-lhe que o passado não importa mais. Ele só está interessado no futuro e gostaria de saber quais os problemas que estão enfrentando. É por isso que esta noite ele vai contar tudo a ela e não aceitará mentiras. Eles vão conversar depois de colocar os filhos para dormir. Sarp pede para ele ouvi-lo, mas Bahar chateado pergunta o que ele vai dizer. Talvez ele diga que se apaixonou enquanto eles estavam com fome, se casou e formou uma família feliz. Nesse momento, Doruk pede que o ajudem a abrir um brinquedo e Sarp faz.
Então Bahar avisa que irá a uma loja procurar um carregador de celular. Sarp diz que é muito perigoso e que ele não pode fazer isso. Bahar pergunta se ele não sabe o que é se preocupar com outra pessoa. Ela precisa conversar com a mãe, enquanto isso ele cuidará das crianças. Bahar vai até a sala e avisa aos filhos que vai sair por um momento. Sarp a acompanha até a porta tentando convencê-la a não ir, mas Bahar só pede um pouco de dinheiro para comprar. Sarp pede que todos venham acompanhá-la, mas Bahar recusa. Ela diz que quer ir sozinha tomar um ar. Sarp não tem outra opção a não ser dar-lhe dinheiro e Bahar sai de casa. Henry anda pelas ruas do bairro de Bahar em busca de um endereço. Ele para um homem e pede informações sobre a localização do prédio chamado Palácio Apartments. O homem diz onde fica o prédio e pergunta quem ele procura. Henry conta que um de seus funcionários não apareceu para trabalhar hoje. O homem conta que ontem à noite uma mulher foi assassinada ali e houve um grande escândalo, e o Zuf está ouvindo tudo desde a entrada do refeitório e pergunta a Henry quem exatamente ele procura. Henry responde que está procurando Bahar e pergunta se ela foi a vítima, e o Zuf diz que não, mas não vai encontrá-la mesmo porque ela foi embora. Henry olha para os apartamentos e se pergunta o que aconteceu com ela. Sarp está em casa brincando com as crianças e elas ouvem alguém batendo na porta. Nizam corre pensando que é sua mãe, mas assim que abre vê Piril e seus 2 filhos. Sarp fica surpreso ao vê-los e Piril o cumprimenta muito seriamente e entra na casa com todos. Nizam caminha atrás dela e agradece por tudo que comprou para eles. Piril apenas diz que ele está bem. Nizam conta ao irmão que ela é tia Piril, a mulher que comprou tudo para eles, mas Doruk todo apenas olha para ela e não diz nada. Sarp pergunta a Munir por que ele os trouxe para lá e Munir responde que eles simplesmente não tiveram escolha. Ele também avisa que em algumas horas vão consertar o aquecimento e ele vai levar o carro dela para deixar um mais seguro. Sarp diz que tudo bem. Doruk pergunta a Piril se esses bebês são seus filhos e quais são seus nomes. Piril diz a ele que seus nomes são Ali e Omer. Doruk se lembra de quando sua mãe lhes contou sobre a outra família de seu pai, que ele tem outros 2 filhos que são gêmeos e contou eles seus nomes. Nizam também se lembra da mesma coisa e os 2 se entreolham, depois tiram um sorriso do rosto e olham para Sarp. Doruk abraça a irmã e juntos ficam muito tristes. Sarp pede que Munir e Piril conversem a sós por um momento. Eles se trancam na cozinha. Sarp pergunta se eles são loucos e o que estão fazendo naquela casa. Munir mente para ele dizendo que eles não tinham para onde ir, já que Nezir descobriu o hotel onde moravam, só teve tempo de tirá-los de lá e levá-los para a mesma casa. Piril com raiva pede que ela não se preocupe, pois sua intenção não é incomodar sua nova família, porém, ela nem perguntou como estavam seus filhos. Eles são tão importantes quanto Doruk e Nizam. Sarp confuso diz que sabe disso muito bem. Piril diz que não foi separá-los. Ela sabe que quer estar com eles e sua única intenção é proteger seus bebês. Se ela fosse contra eles, ela nunca teria contado a ele o que planejava fazer e não teria sido capaz de salvá-los. Sarp diz a ele que está muito grato por sua ajuda. Em seguida, ele pede a Munir que comece a procurar outra casa para alugar, pois se ficarem todos no mesmo lugar isso não seria prático. Os olhos de Piril se enchem de raiva. Sarp pergunta a Munir qual é o nome da mulher que morreu. Munir responde que o nome dela era Yelis. Sarp, surpreso, lembra da conversa que teve com os filhos e Piril pergunta se ele a conhecia. Sarp responde que nunca viu, mas sabe que ela tem 2 filhos pequenos. Sarp pergunta aos 2 que de forma alguma Bahar fica sabendo da morte de Yelis ou ele vai querer voltar. Ele liga para a funcionária Leila para cuidar dos filhos e diz que precisa que ele converse com alguém. Sarp pede seu celular a Munir. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!